pessoal, então este é o vídeo do corte e costura do nosso jaleco com manga tulipa. Eu estou aqui com os moldes sobre o tecido, estou utilizando aqui 1,50 m, 1,40 m de crepe New Look. Todos esses moldes eu vou cortar duas vezes, né? O meu tecido ele está dobrado, ó, ourela com ourela, ou seja, vai sair duas vezes espelhado cada parte. A minha gola eu vou cortar duas vezes na dobra, aqui é a dobra do tecido, então vou cortar aqui uma vez, aqui embaixo eu vou cortar outra vez a gola. Então todos os moldes eu vou cortar uma vez, menos a gola e menos o meio da frente, porque o meio da frente nós vamos cortar 4 vezes para fazer o acabamento do revel e do zíper. Ou seja, eu estou utilizando aqui 1,40 m mais ou menos, porém eu vou ter que cortar essa peça aqui 4 vezes. Então mais aqui para baixo, né? Então como o meio da frente eu vou ter que cortar 4 vezes, eu vou acabar cortando aqui para baixo, que vai dar um total aí de 2,40 m e ainda vai sobrar tecido, tá? Porque é só essa outra parte. E se você tem interesse em adquirir as modelagens desse jaleco feminino com manga tulipa, eu comercializo do tamanho PP ao GG. Em formato plotter, para você levar lá na gráfica e imprimir em tamanho real, e também em formato A4, folha Chamex, para você imprimir na folha A4 e montar os moldes. Ó. Esse molde aqui eu imprimi na A4, Chamex, folha de ofício, e montei aí com a fita adesiva, tá vendo? E formou o molde em tamanho real. Vou deixar o link na descrição do vídeo e também nos comentários para você entrar em contato e adquirir as modelagens. Eu vendo a grade completa, porém se você quiser apenas um tamanho, vendo também avulso, então o link nos comentários e na descrição do vídeo. Ó, aqui do lado é para vocês verem a pasta com os moldes já pronto em formato A4 e também em formato plotter. Então é esta pasta que eu vou te enviar com os moldes já pronto para você poder imprimir. Ó, então eu já trouxe cortado no tecido, então cortei tudo, tá? Todos eles estão cortados duas vezes, né? Porque como o tecido estava dobrado, então cortou espelhado. A única parte que eu cortei 4 vezes foi o meio frente. Esse a gente cortou 4 vezes porque 2 são revés. Aí não tem segredo, como os moldes já vão com margem de costura, é só cortar rente em volta dos moldes. Tem outras maneiras de montar esse jaleco, por isso que eu deixei lá nas modelagens um revelzinho para as costas, tá? Mas eu não vou utilizar. Vou utilizar mesmo só a gola de acabamento. Então a gola eu não vou cortar agora, eu vou deixar para quando o jaleco estiver pronto, eu cortar junto com vocês mais para frente, porque eu tenho que tirar 2 vezes na dobra, uma aqui e depois outra aqui mais para baixo. Então vamos lá costurar. Então vamos começar pegando o molde do meio da frente. Vou tirar os alfinetes. Esse molde eu cortei 4 vezes no tecido. Vou mostrar para vocês. Duas partes eu vou mexer agora e as outras duas eu vou reservar. Vamos lá. Agora eu vou começar colocando o zíper. Vou pegar o meu zíper destacável de 70 centímetros. Para a gente poder pregar no meio da frente. Vamos lá. Ó, vou abrir o zíper e colocar direito em cima de direito, direito do zíper com direito da sua peça. Vou parear. Lá em cima no decote, ó, eu vou posicionar o ferrinho do zíper 1 centímetro abaixo do decote. Ó. O ferrinho, né, o freio do zíper, a gente coloca 1 centímetro abaixo do decote e começa colocando os alfinetes. A gente deixa esse espaço porque tem a gola que vai entrar ali, né, pessoal? Então, se colocar o ferrinho mais para cima, depois a gente não consegue costurar a gola.
Então agora eu vou posicionando os alfinetes de forma que depois eu consiga passar o zíper nos dentes, né? Vamos lá. Ó, vai posicionando até embaixo. O outro lado a gente vai fazer a mesma coisa. Agora eu vou colocar no outro lado também. Mesma coisa, 1 centímetro, o ferrinho 1 centímetro abaixo do decote. E vamos posicionar. Estou terminando de colocar, né, o zíper, mostrando bem devagar todos os detalhes, para que você consiga repetir e fazer junto comigo o passo a passo da costura. Ó, então só no alfinete eu já vou fechar o zíper para ver se vai ficar tudo certo lá em cima no decote, para ver se não ficou torto. Então é por isso que eu posicionei os alfinetes daquela forma, para que eu consiga fechar o carrinho do zíper, ó, e ver se uma parte não ficou torto. Tá vendo? O meu aí ficou certinho, ó, os dois lados do decote pareado na mesma altura. Então eu vou voltar, né, tirar o zíper e agora eu vou passar uma costura de segurança com o pezinho de máquina mesmo. Com o seu pezinho da máquina normal você vai e passa a costura, tá? Não tem problema ser distante dos dentes do zíper, porque depois, quando a gente colocar o revel, a gente vai usar o outro pezinho de máquina. E isso aí é só uma costurinha de segurança, para o zíper ficar no lugar e a gente conseguir tirar os alfinetes, né? Para não machucar a gente. Ó, vai até o final, deu o retrocesso. O outro lado a gente vai costurar também. Ficou desta forma. Esse outro lado vou fazer também, só que eu começo de baixo para cima, né? Da barra pro decote, para ficar fácil ali, ó. O carrinho do zíper você sobe ele, ó, para começar a costura. Retrocesso no início e no final. E vamos lá, pessoal. Quando chega no carrinho do zíper, ó, agulha para baixo, levanta o pé calcador e joga o carrinho lá para baixo, né, onde já costuramos. Desce o pé calcador e continua até lá no decote. Então aí eu estou finalizando, ó, um retrocesso no final. E agora, com essa costura de segurança, eu vou fechar o zíper novamente para ver se nada andou, né? Porque às vezes a gente costura, o tecido anda ou o zíper anda. Então a gente tem que fazer essa conferência, tá? Voltar agora costurado, ó. Olha lá, o meu ficou torto, tá vendo? O lado direito ficou mais baixo do que o lado esquerdo. Então, por isso é bom fazer a conferência, tá vendo? Eu vou ter que descosturar e fazer de novo. Então eu já vou mostrar pronto, ó. Eu descosturei, refiz a costura e vou fazer a conferência novamente para ver se está tudo certo.
Essa é uma parte muito importante porque se você fizer torto, no final seu jaleco não vai ficar legal, tá, pessoal? Ó, aí agora sim eu fiz certinho, ó. Os dois decotes dos dois lados, direita e esquerda, estão batendo. Então aí já está pronta a costura. Agora eu vou pegar as outras duas partes para colocar de revel, direito em cima de direito, para a gente fazer uma costurinha. Fazer de um lado primeiro, ó, posiciona bonitinho, direito em cima de direito, em cima do zip, ó, e vai colocando os alfinetes. Vou colocar um alfinete ali no decote, só para me ajudar, né, não sair do lugar. Vai ajeitando bonitinho, sem pressa, que vai dar certo, ó. Vou colocando os alfinetes até lá na barra. Pareia bonitinho, barra com barra, que vai dar certo. Então terminei de colocar o alfinete, ó. E agora nós vamos costurar, vou usar esse pezinho aí de zíper. Esse é o pezinho de zíper para minha máquina doméstica. Pra gente chegar bem pertinho do dente do zíper, entendeu? Por isso nós utilizamos esse pezinho aí. Então coloca ele na máquina e agora nós vamos costurar novamente, prendendo o revel, o zíper e a nossa peça embaixo, né? Fazendo um sanduíche. Agora eu vou virar pro avesso e vou ajeitando com alfinete. Se você quiser passar no ferro para vincar tudo, deixar tudo bonitinho, pode fazer, tá, pessoal? Aí eu estou vincando no dedo mesmo, colocando os alfinetes bonitinho para que a gente possa pespontar em cima e assim deixar tudo assentado. Ó, estou ajeitando com a mão mesmo. E vou colocando alfinete até embaixo, ajeitando tudo, ó. Então coloquei os alfinetes em tudo. E agora eu vou passar com o mesmo pezinho uma costurinha ali, ó. Pra gente poder assentar, uma costura de pesponto. Então ajeita ali bonitinho e costura com retrocesso no início e no final. Vamos lá. A tensão da máquina tem que estar uma tensão menor, tá, pessoal? Para não ficar o tecido enrugado. A agulha tem que ser a agulha correta, 9, tá? Uma agulha bem fininha para tecido delicado. Se utilizar a agulha grossa, se utilizar a tensão da máquina apertada, não vai sair uma costura legal. Vai ficar franzido, né? Não vai ser legal. Aí eu vou fazer do outro lado também a mesma coisa.
Então fiz dos dois lados, ó, certinho, coloquei o revel bonitinho, tá? Ó, passei o pesponto, como vocês podem ver. E agora eu vou fechar ali o zíper. Deixar fechado, né? Pra me ajudar, não ficar atrapalhando. Então deixei ele fechado. Nas laterais ali, se você quiser passar uma costurinha de segurança, só pra não ficar mexendo, né? Pra não sair do lugar. Mas eu vou deixar assim mesmo. Ali na barra, pessoal, vocês podem notar que não tá reto, tá? Não pegue a tesoura e corte e deixa reto. Se fizer isso, vai dar erro seu molde, sua peça. É para deixar do jeito que tá, porque isso aí foi por causa da pence de busto, que nós camuflamos, nós transferimos ela para o recorte princesa. Então, para a gente fazer a lateral frente, nós vamos precisar do bolso, da lateral inferior e a lateral superior, tá? Então, para a gente começar, ó, vou pegar ali a lateral inferior, vou pegar os dois bolsos, posicionar na parte de baixo, aliás, lá em cima, né, na parte de cima da lateral inferior. Posicionei, agora nós vamos costurar. Retrocesso no início e no final. Vamos lá. Ó, vamos costurar o bolso na lateral inferior. Lembrando que não é uma costura reta, ela é um bolso caído, tá, pessoal? Então você vai seguir ali, ó, o seu molde, o seu tecido. Costura aí com 1 centímetro de margem de costura. Vamos lá. No que eu costurei, agora eu vou fazer um pesponto em cima do bolso, prendendo a abinha. Ó, em cima do bolso, prendendo essa abinha que nós acabamos de costurar, que foi a margem de costura, né? Então a gente vai fazer um pesponto bem fininho, ó, em cima do bolso, tá, pessoal? Prendendo lá atrás a margem de costura de 1 centímetro. Retrocesso no início e no final. Essa costura serve para pesar o bolso no lado do avesso, né? E não ficar aparecendo no direito. Ó, tá vendo? Esse pesponto ele pesou o bolso lá para trás. Então é sempre bom explicar, né, para quem não conhece, para que serve a costura. Dá para deixar sem? Dá, mas vai ficar aquele bolso, como é que se diz? Para cima, né? Mostrando, a não ser que você passe no ferro, sempre que você lavar, usar a peça, lavou, ficar passando, vincando no ferro, aí é melhor já fazer essa costurinha de segurança. Então eu peguei a minha lateral superior, ó, e vou colocar em cima. Vou pegar o meu bolso e colocar em cima e costurar ali embaixo, ó. Vou fazer de novo para vocês verem. Vou pegar ali o bolso, ó, colocar em cima da lateral superior, tá vendo? Verifica a cava também lá em cima para você não fazer os dois para a mesma direção, tá, pessoal? No que eu posicionei em cima, ó, posicionei em cima bonitinho, eu vou abrir ali, ó, e vou costurar o bolso na parte superior, na lateral superior. Retrocesso no início e no final. Não tem segredo, pessoal. Se você não conseguiu entender, volta o vídeo, né? O YouTube tem ferramentas para deixar o vídeo mais lento, para você fazer o passo a passo, costurar junto comigo. Ó, então agora eu vou tirar o excesso ali de linha e vou posicionar bonitinho do jeito que tem que ficar, ó. Agora nós vamos passar o overlock ali, onde acabamos de costurar. Lá em cima não precisa passar o overlock não, tá? E o bolso aí, ó, já tá praticamente pronto para colocar a mão. A gente vai passar um overlock agora. Em cima ali não precisa. Então já trouxe com o overlock passado, ó, na parte de baixo. Já demos o acabamento e agora nós vamos posicionar bonitinho, ó, ajeita tudo certinho para a gente poder fazer uma costurinha
de segurança nas laterais, prendendo o bolso para deixar bem bonito, né? Porque se ficar só no alfinete, pode ser que escorrega, sai do lugar, então não é bom, ó. Vou posicionar ali os alfinetes no lugar certinho que tem que ficar o bolso. Ajeita tudo certinho para a gente poder fazer essa costura. Posicionei, agora é só fazer uma costurinha de segurança prendendo todo mundo nas laterais, tá? Essa costurinha aí é meio pezinho de máquina, bem na beiradinha mesmo. É só para deixar preso, vai fazer as vezes do alfinete, né? Isso aí é só para o alfinete não ficar atrapalhando, não ferir a gente depois. Vamos aí já adiantar o trabalho. Do outro lado faz essa costurinha também, que vai dar tudo certo. Retrocesso no início e no final. Se você estiver gostando do vídeo, deixa um joinha para poder me ajudar. Eu fico muito feliz e agradecido e me incentiva a continuar postando vídeos gratuitos para vocês aqui no YouTube. Ó, então o bolso ficou certinho, ficou pronto. A gente dá aquela passada no ferro, né, para vincar tudo, deixar tudo bonito. E assim a gente conseguir dar continuidade no trabalho. Então eu fiz as duas laterais, já preguei os bolsos, ó. A barra ela não está reta, tá, pessoal? Ela é caída mesmo. Não passa tesoura ali deixando reto, porque senão você vai estragar a sua peça. Então eu peguei o meio da frente ali e agora nós vamos costurar a lateral no meio da frente, ó. Direito em cima de direito, e você vai começar a costurar a parte de baixo. Sempre costura da barra para cima. Vamos lá. Porque se sobrar, deixa para sobrar lá em cima na cava, tá? Não deixa para sobrar na barra não, porque você vai estragar o seu molde. Vai estragar a sua peça. Pode ficar torta. Ok, pessoal? Então aí, ó, da barra para cima eu vou posicionando os alfinetes para que a gente possa fazer a costura de 1 centímetro de margem de costura. Vamos lá. Posicionei os alfinetes, ó, até lá na cava. E agora nós vamos costurar. Retrocesso no início e no final. Tudo que eu faço de um lado, faça do outro também. Então costurei, pessoal, certinho, ó, ficou bem bonito, tá? Lá em cima na cava sobrou um pedacinho, tá vendo? Que sobrou um pouco, isso aí é esperado, tá? Aí você pega a tesoura, agora sim você pode consertar a cava, ó. Mas também é o quê? É um pedacinho de nada, olha pra você ver, meio a 1 centímetro, né? Não vai fazer diferença, não pode sobrar muito. Se sobrar muito lá na cava, é porque o seu molde foi montado errado, tá? Do outro lado vou fazer a mesma coisa. E assim, ó, ficou pronto. E nós vamos fazer o acabamento, né? O overlock ali no que acabamos de costurar, no recorte princesa. Então fiz o overlock nos recortes princesas, tá? Dei o acabamento e agora nós vamos virar o overlock para o lado para conseguir fazer um pesponto no recorte princesa. Eu vou virar o overlock para o meio da frente, porque esse pesponto eu vou passar em cima do meio da frente. Um pesponto bem fininho, e essa costura também serve para assentar. Deixar tudo bem assentado, para depois que a pessoa usa a peça, coloca para lavar. Se não fizer essa costura, aí a pessoa vai ter que sofrer lá no ferro de passar para voltar tudo, deixar tudo assentado, né? Isso a gente evita já passando aí a costurinha de pesponto. É opcional, tá, pessoal? Porque eu sempre gosto de passar essa costura mesmo. Então vai aí com calma, devagarzinho, que vai dar certo. Então fiz a costura, ó, ficou desta forma, tá? Bem fininho, bem bonito. Vai costurando e vai passando no ferro para deixar tudo vincado.
Então ficou desta forma, pessoal. A barra ela não está reta, tá? Então não se assuste, é assim mesmo. Isso é por causa da pence que nós camuflamos no recorte princesa. Ó, então agora eu peguei as minhas costas e agora eu vou passar um overlock no meio das costas, dos dois lados, direito e esquerdo. Ó, vou passar o overlock desse lado aqui e do outro também. Todo o meio da frente vou passar o overlock até embaixo. Vou trazer já pronto para adiantar o processo, né? Porque não tem segredo, ó. Passei o overlock em tudo, todo o meio da frente separadamente. Uma das partes onde nós vamos fazer a fenda, nós vamos dobrar o overlock para o avesso para a gente poder fazer uma bainha simples. Ó, deixa eu ajeitar ali. Dobra, tá vendo? O overlock pro lado e faça uma bainha simples, meio pezinho de máquina. Só para quando a fenda abrir, né? Alguém, por exemplo, o vento bater e a fenda abriu, aí a pessoa não ficar olhando o overlock, né? Acabamento de overlock é feio. Aí vai ver pelo menos a bainha, uma costurinha lá mais ajeitada, mais bonitinho, né? Então é por isso que a gente faz essa costurinha. E é só de um lado, tá? O outro não precisa fazer a bainha, não. Ó, fiz a bainha bonitinha, uma dobrinha de nada só, pra ficar bonita. Agora eu coloco direito em cima de direito, pra gente costurar o meio da frente. 1 centímetro de margem de costura, vamos lá. Vou colocar os alfinetes ali, ó, pra parear bonitinho. Vamos lá. Coloco o alfinete, olha embaixo na fenda. Um é maior do que o outro, né? Porque um eu fiz a bainha, o outro só ficou no overlock. E agora é só costurar. Vou costurando. Quando chega ali embaixo, ó, eu paro com a agulha para baixo. Levanto o pé calcador, viro e faço a voltinha que tem ali, né? Da fenda e dou um retrocesso. No que eu costurei, agora nós vamos abrir e ver como ficou, ó. Ficou bem costuradinho. E a fenda ali embaixo, ó, certinha, ó. Tá vendo a fenda? Ali a gente dobra onde está o overlock, ó. Dobra certinho, coloca um alfinete ali só para não sair do lugar. Tá vendo? E a nossa fenda foi criada certinho. Tá vendo? Porque quando abre ali aparece a bainha e não o overlock. Agora nós precisamos fazer uma costurinha prendendo ali, ó, a fenda para não ficar solta. Vamos lá. Vou colocar o alfinete, ó, para prender essa parte ali, para não ficar solto. Vou ajeitar com o alfinete primeiro para ficar mais fácil para mim, pessoal. Ó, para nada escorregar, nada sair do lugar. Então se inscreva no canal para ver outros modelos de jaleco. Deixa um joinha nesse vídeo, um like para poder me ajudar. Se tiver alguma dúvida em alguma parte, deixe nos comentários que eu sempre estou respondendo. Aí, ó. Faço um retrocesso no início e no final. E eu vou mostrar para vocês como vai ficar. Tira ali o excesso de linha. Vou tirar os alfinetes, ó. E ficou desta forma, a costurinha prendendo ali o avesso, tá? Para não ficar se movendo depois que a peça estiver no corpo. Então ficou desta forma, nossa abertura ela está pronta, tá? E vamos continuar montando esse jaleco
com manga tulipa. Vamos lá. Então eu dei uma passada para vincar um pouquinho mais, deixar mais abaixado, tá? E agora eu vou pegar a parte da frente e colocar em cima das costas, direito em cima de direito. Meu zíper ele já tá fechado, então eu coloco direita em cima de direito para conseguir fechar os dois ombros, tá? Fecha ali o ombro, pareia bonitinho, cava com cava. Se sobrar, deixe para sobrar no decote, tá? Na cava você pareia ali bonitinho. Ó, nessa parte aí, se sobrar, deixa para sobrar na cava, mas não sobra porque o molde ele está certinho, tá, pessoal? Então eu coloquei os alfinetes, ó, vou colocar do outro lado também. Para costurar e overlocar. Se você não tiver overlock, pode ser um zigue-zague, um ponto bem fechadinho que dá certo também. Vamos lá. Então vou costurar e vou trazer já overlockado para a gente adiantar o processo. Ficou desta forma. Agora, pessoal, as laterais nós não vamos costurar agora porque nós vamos mexer com a manga. Tá vendo? O molde já vem com o pique, ó, mostrando o meio da manga certinho. Então eu vou pegar a tesoura e vou fazer um pique, ó, 2 milímetros, tá? Esse pique, não é um corte muito grande não, é só para eu saber que ali é o meio da manga. Pra gente conseguir montá-la, vamos lá. Então tirei os alfinetes, ali é frente, ali é costas. Então eu vou colocar um alfinete onde é costas, ó, só para eu lembrar que ali é costas. Se você tiver uma caneta fantasminha, uns giz de alfaiate, só para você marcar, eu já tô marcando com alfinete mesmo, para eu saber que aquela parte ali é as costas e o outro lado é a frente, né? Então sempre a gente vai fazer o seguinte, colocar costas em cima de frente, pique em cima de pique. Ó, tá vendo o pique? Vai ficar em cima ali do pique. Pareia bonitinho, pique em cima de pique. Onde está o alfinete é as costas, então é costas em cima de frente. Para deixar um efeito bem bonito aí para a manga tulipa. Coloquei pique em cima de pique, agora eu vou distribuir os alfinetes. Já vou deixar no jeito, ó, para eu não me perder depois. Porque agora nós vamos fazer a bainha de lenço. Você pode colocar um viés também que fica bem bonito, tá? Dos dois lados. Na outra manga faça a mesma coisa, costas em cima de frente, pique em cima de pique. Colocando os alfinetes. E agora é fazer a bainha, né, pessoal? Uma bainha bem fininha. Ou colocar um viezinho, né, para ficar bem delicado essa manga. Nas duas folhas da manga, fazer a bainha, tá? Como aí não tem segredo, eu vou adiantar esse processo. Porque é uma bainha de lenço simples, colocar um viezinho, só para dar o acabamento aí na manga. Faça o mais fininho que você conseguir para deixar bem delicado. Então eu já fiz a bainha das duas mangas, tá? Já trouxe pronto, ó, porque não tem segredo, né? A bainha para deixar bem fininho, bem delicado. Então coloquei ali onde tá os alfinetes, eu vou passar uma costurinha de segurança, meio pezinho de máquina, só para prender mesmo frente e costas, né? E facilitar na hora que a gente for pregar lá na cava da manga. Vamos lá.
Então fiz a costurinha de segurança. Agora eu posso tirar os alfinetes, ó, para não ter perigo de me ferir depois. Porque a manga ela já está presa, frente e costas, ó. O pique continua ali, demarcando o meio da manga. A outra manga é a mesma coisa. E agora nós vamos pegar a nossa peça e abrir ela na mesa, ó. Costas vai ficar de um lado, frente vai ficar do outro. E o ombro é onde é a costura ali do ombro, ó. Cava das costas e cava da frente. Então agora eu vou pegar a manga, vou achar onde é cava da frente e onde é cava das costas, ó. Então costas com costas, frente com frente, e o pique da manga vai ficar bem no meio ali da costura do ombro. A gente coloca bem certinho e agora é só ir distribuindo, ó, em volta da manga para que a gente possa fazer a costurinha de 1 centímetro de margem de costura. Nas modelagens eu deixei a manga bem certinha, ela encaixa perfeitamente na cava, não vai precisar embeber, tá, pessoal? É só fazer certinho aí, colocar frente da manga com o lado da frente da peça, costas com costas, para não ficar torta aí a manga, né? Imagina você colocar a manga lado das costas na cava da frente, não vai ter um caimento legal, né? A sua manga na hora que for vestir no corpo. Então aí eu estou passando a costura, colocando, né, pregando a manga no jaleco. E não tem segredo, 1 centímetro de margem de costura e vai fazendo até o final, retrocesso no início e no final. E se você está gostando desta aula, deixa um joinha para poder me ajudar, deixa um comentário, uma carinha feliz, falando que gostou da aula. Isso me ajuda muito, o YouTube entende que as pessoas estão gostando desse vídeo e começa a mostrar esse vídeo para outras pessoas. E assim incentiva a continuar postando vídeos gratuitos de modelagem, corte e costura aqui no canal. E se você ainda não é inscrita ou inscrito, deixa sua inscrição. Eu tenho vários vídeos de jaleco, eu tenho de scrub feminino, scrub masculino, pijama cirúrgico, entre outras peças. Então ali, ó, pessoal, eu preguei a manga, faça a conferência para ver se está tudo certinho, ó. Ali eu achei que tinha franzido, né, a manga, mas não. Isso ali é falta de ferro mesmo, ferro quente para poder passar ali e vincar tudo, tá? Faça a conferência, eu preguei as 2 mangas, ó. E agora nós vamos colocar direito em cima de direito para a gente conseguir fechar as laterais. Pareia tudo bonitinho, barra com barra, debaixo do braço com debaixo do braço, né? Debaixo do braço não tem aquela costurinha, então pareia muito bem, ó, as costuras. E eu já trouxe costurado e overlockado para já adiantar o processo, né? Vou desvirar ali, ó, pro lado do direito para a gente ver como fica. Então as 2 mangas já foram pregadas, tudo certinho, sem nenhum problema, ó. Laterais pregadas e eu passei um overlock em toda a barra do nosso jaleco, ó. Vou mostrar para vocês. Nossa manguinha tulipa e, ó, por toda a volta da barra eu passei overlock pra gente conseguir fazer a bainha, ó, dobrar os 3 centímetros que tem lá no molde e costurar. Então, ó, com a ajuda da fita métrica, eu vou fazendo, vou medindo, ó, para ver se tem uns 3 centímetros certinho e já vou colocando os alfinetes. Isso por toda a volta do jaleco. Vou abrir ali o zip, ó, para ficar mais fácil, ó. Por toda a volta do jaleco. Aí eu coloquei os alfinetes para que a gente possa costurar a nossa bainha. É um jaleco muito simples de fazer e com esse passo a passo completo você vai conseguir montar. Então espero que você goste e se tem alguma dúvida, não fique com vergonha de perguntar aqui nos comentários. Eu sempre estou de olho, sempre estou respondendo, tá? Então eu finalizei a minha bainha,
Ficou pronta, ó, certinha, bonitinha, tá vendo? Ó, quando costura frente e costa, olha como é que as barras, elas ficam certinha, tá? No início parece que tá tudo torto, mas não, isso é na hora que costura tudo, a peça ela assenta, né? Fica tudo bonito. A parte das costas com a nossa fenda. Então agora ficou bem bonito e agora só falta a gola. Vamos fazer a preparação da gola, tá? Dar o acabamento ali no zíper, né? Então agora eu vou fazer o seguinte, vou abrir o zíper e vou, no excesso ali do zíper, ó, que sobrou pra cima do decote, eu passo a tesoura pra parear bonitinho com o decote, ó. É o excesso ali do zíper dos dois lados, né? A gente pareia com o decote. Entenderam? E agora eu vou pegar a fita métrica, porque eu vou começar a medir. Eu quero saber quanto eu tenho de decote. Então eu abri a minha peça ali, ó, contando com o zíper, tá? Eu conto com o zíper e vou passar por toda a volta aí a circunferência do decote. Eu gosto de fazer isso porque aí eu já vou lá na gola e corto certinho do tamanho exato que tá ali. Vai medindo. O valor que deu, pessoal, a gente vai cortar lá na gola agora. Então, o valor que deu ali da circunferência da cava, você vai medir na gola. Só que não é o valor total, é metade, né? Por exemplo, sua gola deu 30 lá no decote, a sua gola ali, ó, você vai medir, tem que dar 15, né? É um exemplo. Porque ali é só a metade da gola. Então eu vejo se tem a metade certinho. Se não tiver, conserta, tá, pessoal? E aí é só cortar em volta da gola. Nós precisamos de 2 partes. Então corte 2 vezes na dobra do tecido. Vou cortar outra vez na dobra e vou cortar uma vez na entretela, pessoal. Vamos lá. Ó, abri as 2 golas na mesa e cortei também uma vez na entretela. Aí eu coloquei sem margem de costura, tá? Na entretela, ou seja, tá menorzinha. Então aí agora eu vou passar, vou colar a minha entretela em uma das golas somente. Então eu passei, ó, a entretela colou em uma das partes. E agora é só colocar uma em cima da outra, direito em cima de direito. Mas antes nós vamos fazer uma bainha na que tá sem entretela. Vamos lá, pessoal. Aí eu só tô mostrando, né, como é que é um em cima do outro, direito em cima de direito. Mas antes disso nós vamos fazer a bainha, onde está sem entretela. Ó, na parte de baixo da gola é que eu faço a bainha, tá? Dobra 1 centímetro de margem e passa a costurinha. Vai ajeitando, costurou, já passa no ferro para ir assentando tudo e no final a sua peça ficar bem bonita, né? Não ter trabalho depois. Deixar para passar tudo no final, aí vai ser mais trabalho, né, pessoal? Vai ser mais tempo aí gasto. Ó, estou dobrando toda a volta da gola na parte de baixo, 1 centímetro de margem e costurando. Então costurei, agora eu vou posicionar em cima da mesa, vamos lá. Tá vendo? Ficou dessa forma, ali é falta de ferro quente, ó, para poder assentar tudo. Tá vendo, ó? Dobrei uma vez só e passei uma costurinha. Agora sim eu posso posicionar direito em cima de direito,
pra gente fazer a costurinha de segurança. Aliás, uma costura fechando a gola, né? Na parte de cima. Então eu vou costurar por toda a parte de cima ali, ó. E a parte de baixo eu vou deixar aberto, ó. Então costurei tudo. Vou virar pro lado do direito para ver se as duas golas, as duas voltinhas estão certinha. Estão parecidas, né? Tá vendo? Agora eu vou fazer o redondinho, ó, como se fosse colocado lá no pescoço, ó, para ver se as duas estão certinha. Estão parecidas uma com a outra, ó. O meu tá vendo? Bem parecido uma com a outra. E agora eu vou passar no ferro quente para vincar tudo, deixar tudo assentado, tudo baixinho. Vamos lá. Então já trouxe vincado no ferro, ó, ficou desta forma, tá, pessoal? Bem bonito, ó, tudo assentadinho. E agora eu vou achar o meio da minha gola e fazer um pique. Dobra ali, ó, certinho. Lá na dobra, no meio, eu vou fazer um pique com a tesourinha só para eu saber que ali é o meio. Tá vendo, ó, o piquezinho? Então, agora eu vou pegar a minha peça, né, o nosso jaleco, e no lado do direito mesmo, tá, pessoal? Só que nas costas, ó. Estou no direito do jaleco, nas costas, e agora é só posicionar o pique da gola na costura das costas, ó, bem no meio das costas. Posiciona certinho e distribui a gola. Tá vendo? Você vai prender somente a parte onde está com a entretela. A outra parte onde nós fizemos a bainha, você deixa solto, tá? Ó, ali você vai parear bonitinho a gola no final, ó, com o zíper e coloca o alfinete. Aí só distribuindo, ó. Como nós cortamos certinho, né? Medimos lá a cava do decote. Então a gola, ela está perfeita, encaixa perfeitamente aí no nosso decote. Vamos lá. Então vou posicionando os alfinetes, do outro lado a mesma coisa, ó, tá vendo? O final da gola a gente pareia ali com o zíper, ó, deixa bem pareado. Coloco o alfinete pra gente costurar com 1 centímetro de margem de costura. Vamos lá, pessoal, estamos finalizando, estamos na reta final desse jaleco feminino com manga tulipa. Estou terminando de posicionar os alfinetes para a gente conseguir fazer a costura. Agora é só costurar e vou trazer já pronto, né? Adiantar o processo porque não tem segredo. Ó, parei bonitinho ali, ó, com o zíper, pra gente passar uma costurinha bem rente, tá? Ó, cuidado com o ferrinho do zíper, tá, pessoal? Se bater a agulha no ferrinho, quebra a agulha na hora. Então vai no manual, né, no volante da máquina no início, vai com calma. Então ali eu já trouxe costurado a nossa gola, ó. Vou fechar o zíper só para fazer a conferência, para ver se tá tudo certinho, se as duas golas dos dois lados estão na mesma altura. Sempre tem que fazer a conferência, tá? Para depois, no final, você deixar tudo costurado e ter surpresas, né? Ó, fiz a conferência certinho, ó, na mesma altura os dois lados. Tá? E agora nós vamos abrir e finalizar a gola, né? Porque a parte de dentro tá aberta ainda, ó, tá vendo? Agora não tem segredo, ó. Eu vou pegar a rebarba que ficou e vou esconder dentro da gola. Olha que legal, tá vendo? Esconde dentro da gola. Ali como ficou grosseiro, ó, muito pano, tem pedaço de zíper ali, ó. Aí eu vou e corto o excesso, né? Pra eu conseguir fechar a minha gola. Não ficar aquele negócio, né? Aquele calombo em cima. Então aí a gente vai e
Tira o excesso, ó, esconde tudo dentro da gola. Essa parte, para quem é iniciante, tem que fazer o alinhavo, tá? Ó, eu estou fazendo colocando alfinete porque eu já tenho prática. Se é a primeira vez que você vai fazer, eu recomendo alinhavar. Alinhava tudo, tá? Para sua gola ficar bem bonita, bem assentada no decote. Então eu coloquei o alfinete em tudo, pessoal, ó. E agora eu vou costurando, e eu gosto de costurar pelo direito, né? Porque o que vai ficar visível para as pessoas que olharem no jaleco vai ser o direito. Então eu vou priorizar que a costura fique bonita no direito, tá? Muita gente faz do avesso pro direito, mas às vezes quando eu faço não fica bonito no direito, né? A costura, então eu não gosto. Então eu prefiro costurar aí, ó, fazendo pelo direito, que é onde as pessoas vão ver, vai ficar bonito. Então eu costurei em volta da gola inteira, tá, ó. Agora eu tiro os alfinetes e a nossa gola está pregada no nosso jaleco, pessoal. Vou mostrar tudo para vocês. Espero que tenham gostado desse lindo modelo de jaleco. Se inscreva no meu canal, deixe um joinha para poder me ajudar. Eu fico muito feliz que você tenha me acompanhado na confecção deste lindo jaleco. Então, deixa um joinha nesse vídeo para poder me ajudar e me incentivar. Olha como é que ficou a gola maravilhosa, né, pessoal? Então, vou mostrar mais para vocês agora no corpo como ficou. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau! Então finalizamos a nossa peça, nosso jaleco com manga tulipa, pessoal, zíper. Olha como ficou a colocação da gola. Ficou bem bonito, né? Vou abrir aqui o zíper para vocês verem. Na verdade, deixa eu mostrar mais aqui para baixo. Olha que legal. O bolso ele dá uma caída, tá? Do meio da frente para a lateral, ó. Então a parte do meio que é aqui, ó, o bolso ele vai ser maior, tá? Porque ele vai cair para a lateral. E no molde tem o pique certinho. Deixa eu ver se eu acho o molde aqui. Ó, tá vendo? O bolso ele tem uma caída, que parece que é reto, mas não. Na hora que colocar no corpo, vai mostrar. Tá vendo, ó? No molde que você adquirir, vai ter a marcação pontilhada do bolso. Então, na hora que você estiver confeccionando o seu jaleco, não se assuste quando você vê a barra caída, tá? Isso é por causa da transferência da pence. Na hora que costurar tudo, ela vai ficar certinha a barra, tá? Ó. Ou seja, nunca passa tesoura nas barras do seu molde, tá? Do seu tecido. Porque na hora que tiver tudo costurado, ela volta ao normal. Então esse é o jaleco. Vamos ver a parte das costas aqui, ó. Ficou bem bonito, né? Com uma costura no meio, ó. A parte das costas, se você quiser estilizar, colocar um elástico aqui, né, na cintura, fica bem bonito também. Ou fazer um X com 2 elásticos, né, fica bem bonito também. E a cintura mais. E vamos ver no corpo agora como vai ficar esse jaleco.